aqueles que aprenderam o que é adoração. O céu é um lugar feito para aqueles que adoram a Deus. Por isso que os 24 anciãos falam e declaram noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Tu és lindo, Senhor. Nós adoramos o Teu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode se assentar devagar, irmão, para não distrair. Queria pedir para você, irmão, quem foi no banheiro foi, quem não foi não vai mais. Amém? Um dia eu ouvi uma coisa. Isso é uma coisa que precisa acontecer, irmão, que todo espírito de mijança seja amarrado. Você já viu? É só começar a palavra, a bexiga dá o sinal, é hora de ir para o banheiro. Não, irmão. Parece até uma das minhas filhas, quando a gente senta para comer: papai, eu quero ir no banheiro. Não, irmão. Agora não é hora disso. Dá uma aguentada aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, atrasa os relógios, Senhor. Está proibido você olhar no relógio agora. Hoje é segunda-feira, amanhã é terça, né? Final de semana está aí já. 2 Reis 11, irmão. Glória a Deus. Que Deus ministre profundamente conosco essa noite. Eu libero uma palavra para que, se há alguém com entendimento cego nesse lugar, que foi cegado pelo Deus desse século, como diz a palavra, que essa noite rompa-se o seu entendimento, que os seus olhos se abram para ver o Rei da Glória, que a sua mente seja desbloqueada para ser resplandecida pela glória do Senhor, iluminada pela glória, para que tu possas contemplar a face do nosso Deus, em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra nesse lugar, e ela vai encontrar, em nome de Jesus, aqueles que precisam dela, em nome de Jesus. 2 Reis 11, versículo 1, diz assim: Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, para quem está atrás, irmão, de nome de filhos, preste atenção nos nomes que seguirão aqui na frente. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, no lugar mais íntimo, e o escondeu de Atália, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atália reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada, esposo de Jeoseba, chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes a ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. E ele começou a descrever como eles colocariam o menino Joás, de 7 anos, novamente no trono de Judá. Irmãos, eu falei para vocês há poucos minutos atrás que a adoração, ela serve como um termômetro, um indicador de que se nós estamos cumprindo ou não a vontade de Deus. É muito simples você ver isso, porque o primeiro mandamento de Deus qual que é? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Ou seja, não tem como fazer a vontade de Deus se você não adorá-lo. Não tem como, irmão. Deus vai nos constranger com o seu amor para nos alinhar nesse lugar de adoração. Deus vai alinhar. E várias coisas conspiram conosco nesses dias, e várias coisas conspiraram contra as tribos do norte de Israel e as tribos do sul de Judá.
e sempre foi. Você pode ler em toda a história, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, todo o período dos reis, que o que conspirou foi exatamente isso, que em duas portas a adoração profana entrava no meio do povo de Deus, através da família e através do governo. Por isso que Deus falava para os homens: não tome as mulheres estranhas. Por quê? Porque Deus sabia que o homem, ele tem uma área fraca nessa área. Ele é fraco nessa área. Você sabe do que eu estou falando. Bicho, homem é terrível, irmão. E Deus falava porque Ele sabia que quando Ele casava com uma mulher de um povo estranho, que servia a um Deus estranho, Ele começava a se prostrar diante desse mesmo Deus. Por isso que Ele falava: é proteção para vocês. Mas é muito mais do que proteção, é proteção para o próprio Deus, para o seu propósito. Porque Deus, Ele sempre vai lutar em toda a palavra, visando o cumprimento, a consumação do seu Filho Jesus na cruz, que chegue a linhagem real e a linhagem sacerdotal até lá. Por isso que ninguém podia se corromper. Por isso que Deus tinha que manter sempre um remanescente fiel. Por quê? Porque não se tratava simplesmente do bem para o povo, mas para que o propósito de Deus fosse cumprido. Mas várias coisas conspiraram, nós vamos ver isso hoje, mas na nossa vida, irmão, não tem sido diferente. E uma das áreas que mais conspira contra nós, além da nossa cultura, é Satanás, que nos incentiva a, em vez de adorar o Senhor, murmurar, reclamar, discutir com Deus, brigar. Esses dias eu entrei no meu quarto, irmão, eu estava com vontade de brigar com o Senhor. Eu entrei disposto a isso. Eu falei: Deus, estava começando a passar umas lutas lá em casa, luta nervosa, irmão, luta pesada, confronto alto, não era com a capetagem miúda, era capetagem grande. E eu entrei no meu quarto e sentei, botei uma adoração, e eu falei: Deus, quero confessar uma coisa para ti, eu estava doido quando entrei nesse lugar, para brigar contigo, para questionar por que as coisas não estão acontecendo, porque Satanás quer isso, que nós venhamos a reclamar, porque toda vez que você reclama, você não adora. Não é assim que acontece? Toda vez que você reclama, você não adora. Então Satanás quer o quê? Tirar os seus olhos daquilo que gera gratidão, daquilo que gera satisfação, e colocar os teus olhos num lugar que não tem nada disso. Um lugar que você vai valorizar os problemas, vai valorizar as coisas difíceis, aquilo que você não tem, aquilo que você perdeu. E ele vai falar: olha, presta atenção nisso, isso é importante para você. E você esquece que Deus é que é importante, que Deus é maior do que as perdas, que Deus é maior do que a escassez, que Deus é maior do que a nudez, que Deus é maior do que os problemas, que não há nada e nem ninguém que pode roubar a nossa adoração. Querem calar a adoração da igreja, irmãos. Não se trata de governo, não se trata de pecado, se trata simplesmente de uma coisa: que o povo de Deus sempre foi conhecido, e as vitórias dele se deram no campo da adoração. O povo adorava o Senhor, os altares eram quebrados, os altares de Baal, e Deus vinha e destruía os inimigos, Deus dava vitória para o povo. Então quando você acha que Deus não te ama, que Deus não vem falar com você, para de reclamar, comece a adorar Ele. Fala para Ele: Deus, eu não tenho motivo nenhum para adorar os meus olhos humanos. Eu estou cheio de crítica, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de raiva. Raiva é raiva também, dá raiva às vezes. Mas você tem que falar para Deus isso, você não pode guardar para você. Papai quer ouvir isso de você. E eu falei: Deus, eu estou com vontade de brigar. Mas na hora, irmão, na hora eu comecei a lembrar que não era esse o menino que Deus criou. O menino que Deus levantou é o menino que adora Ele, independente dos problemas, independente das circunstâncias. Então eu comecei a adorar. Começamos a adorar naquele quarto, a adorar, a atmosfera mudou. E eu não comecei aquela vontade de reclamar, porque eu não tinha aberto os meus lábios. Mas aquela vontade de reclamar, Deus começou a tirar, a constranger com o seu amor. E Deus, Ele começa a mover céus e terra para isso. Nós vimos aqui, nós lemos em 2 Reis 11 sobre uma mulher, Atália, que é filha
de uma desgraçada, irmão, que corrompeu, foi usada com o princípio de uma prostituta, e ela se estende até os nossos dias. Através de uma conspiração, um rei se levantou no reino do norte chamado Acabe. Ele fez não somente o que Jeroboão, os seus antecessores fizeram, mas ele fez pior, porque ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que começou a incitá-lo, mudou a adoração em Israel, fez o rei se prostrar diante de Baal, fez o rei fazer uma estátua para Baal. O rei comprou Samaria, um monte de Samaria, fez um altar para esse rei e começou a corromper, dissimular o povo para que ele adorasse a um Deus estranho. Jezabel representa um princípio de manipulação, de engano, que vai querer trocar com você princípios e valores por favores humanos, favores terrenos, favores diabólicos que vão, talvez no momento, vão satisfazer a sua alma. Eu lembro que um dia Acabe queria a vinha de Nabote, um homem que guardou a vinha como herança do seu pai. Ele ficou triste porque ele foi lá tentar comprar a vinha do homem, pedir a vinha do homem como rei, e o homem: não, a minha herança ninguém toca, a minha herança ninguém toca, eu tenho uma herança, eu não vou deixar ninguém tomar, se preciso for, morre por isso. É assim que nós deveríamos pensar. Nós temos uma herança, e esse homem, já manipulado pelo espírito de Jezabel, que não somente manipulou o seu marido, mas quando esse foi morto, manipulou o seu filho Acasias, o outro filho Jorão. Ele foi manipulando uma sequência de reis a não adorarem a Deus, a corromperem, a colocar o povo. Por isso que a adoração está ligada a governo, irmão. Você vai ser governado por aquele que você adora. Você vai ser governado. O principal, a estratégia hoje é corromper os altares, é destruir os altares de Deus, levantar altares a Moloque, a Baal, a qualquer entidade que não seja o Senhor dos Exércitos. E olha, eu quero falar para você que durante toda a vida de Israel, eu quero falar para você uma coisa muito séria, que não foi poucos os períodos que o povo estava adorando, pensando que estava sacrificando a Deus, estava sacrificando a Baal, a Moloque e qualquer outro Deus de outras nações. Eles vinham até o altar e pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas estavam adorando na realidade um Deus estranho. Porque como que nós sabemos que nós estamos adorando a Deus? Quando você morre. Quando o seu eu, a sua própria vida, ela vai para a cruz. Quando você encontra uma liberdade sobrenatural para você se entregar à cruz de Cristo. Você vai sentir desejo, irmão, de ser pregado nesse lugar. É loucura, irmão. É loucura. Só quem é livre sabe o que eu estou falando. Só vai para a cruz quem é livre. Esse negócio de achar que quem vai para a cruz é preso, é aquele que está com... Não, irmão, só vai para a cruz, essa cruz de Cristo, quem é livre. Por isso que Jesus falou: ninguém vai me matar, ninguém vai me prender, ninguém vai tomar a minha vida, porque eu estou dando. Se eu não estivesse entregando a minha vida, ninguém ia tomar. Ninguém pode tomar a vida de um filho de Deus, porque eles entregam sem nenhuma resistência. Então ela começou a manipular o rei, e começou a estender de geração a geração. Irmão, quando Satanás consegue destruir uma geração, ele não está conseguindo destruir apenas uma geração de pais. Ele está conseguindo destruir uma geração de filhos e de uma descendência. Assim como Deus, quando Ele nos pega uma geração de pais, como Ele tem pego nesses dias. Você sabe do que eu estou falando. Que Deus vai mudar o sentimento dos nossos corações como pais. Você vai declarar dentro de você e aonde você for que você não vai descansar até que os seus filhos sejam entregues diante do altar do Senhor. Um dos primeiros sentimentos que Deus vai transformar princípios dentro de nós como pais é exatamente esse: eu não vou descansar
Irmão, esse negócio do pai querer lazer, querer plantar sorrindo, irmão, não. A Bíblia diz que só tem um jeito de semear conforme o reino de Deus, é chorando. Se você plantar sorrindo, querendo prazer, eu quero falar para você que você vai cegar em lágrimas. E a Bíblia é fiel. Tudo que é plantado vai gerar uma colheita. Por isso que Jezabel estava trabalhando intensamente através dessa mulher um princípio, uma entidade, um manto diabólico se estendeu no reino do norte e destruiu o reino do norte. Mas como se não bastasse isso, porque, irmão, se Deus está trabalhando para que toda a sua vontade fosse feita e cumprida em Jesus, e isso era bem antes de Jesus, qual é a estratégia? Satanás, ele está percebendo como vão andando as coisas. E ele então tem uma estratégia. A estratégia é corromper a linhagem real e sacerdotal. Por que as duas? Por que o reino do norte representando ali a tribo de Levi no reino do norte? A linhagem sacerdotal e a linhagem real de Judá no reino do sul. Por que Satanás queria tanto destruir através da manipulação? Que a maioria das vezes é religiosa, para não dizer sempre, no caso da palavra de Deus. Então, não se limitou apenas em Jezabel, mas essa mulher ela tem uma filha chamada Atália. E um rei chamado Josafá, ele começa a fazer conchavos com um rei chamado Acabe. E nesse conchavo, quando surge o seu filho, quando Josafá tem um filho chamado Jeorão, esse nome bonito, ele faz uma aliança com o reino do norte e toma Atália para a mulher do seu filho. Está feito o estrago. Jezabel não somente se limitou a destruir Israel, agora ela conseguiu botar um demônio no reino do sul, em Judá. Agora a manipulação começa a ficar completa nos dois reinos. Porque, irmão, o diabo não tem problema com os perdidos. O diabo tem problema com aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus. No momento que você decidir no seu coração de cumprir a vontade de Deus, você pode ter certeza que lutas vão se levantar contra você. Mas tenha bom ânimo, porque você só pode exigir como pai alguma coisa do seu filho quando você vence. E Jesus venceu o mundo, por isso que ele falou para nós: olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele tem autoridade para nos pedir isso. Resistam até o sangue. Resistam até o sangue. Nós não resistimos até o sangue ainda. Isso que o apóstolo Paulo, se não me engano, fala: calma, vocês não resistiram até o sangue. Há muita coisa ainda para nós vivermos como igreja. À medida que os tempos estão caminhando para o fim, as coisas estão se tornando cada vez mais intensas. Porque a palavra de Deus diz que uma das coisas que iria se cumprir nos últimos dias é que o sujo vai se sujar mais e o limpo vai se limpar mais. E só tem um jeito de se limpar mais: através do fogo. Então, se você não quiser ser limpo, se você está a fim de fugir desse confronto, desse princípio, dessa vontade de Deus, então não busque mais a Deus. Agora, se você quer buscá-lo, grandes emoções, irmãos, estão reservadas para nós. Emoções fortes e profundas. Só Deus sabe, irmão, como a intimidade vai se transformar na sua vida. Como o teu quarto de oração vai tomar uma outra dimensão. Como você vai se entregar muito mais. Porque você vai, cada dia que passa, você vai sentir mais desejo por Ele, de intimidade. Mais intimidade, mais intimidade, mais intimidade. Porque você descobriu que você não vai conseguir resistir sem intimidade. E agora essa mulher, Atália, ela tem um filho com Jeorão chamado Acasias. E Acasias, depois, no reino do norte, que se levanta um homem chamado Jeú, que mata Jezabel, ele também acaba destruindo o seu filho Acasias.
Agora essa mulher diabólica, filha de Jezabel, ela então traça um plano. Meu filho morreu. Olha que diabólica, irmão. Só uma mulher com espírito de Jezabel, ela consegue fazer isso. Faz coisa até que Satanás se impressiona. Não pode uma mulher fazer isso. Eu acho que às vezes Satanás olha para o ser humano e fala: meu Deus, eu não sabia. Meu Deus não, ele não fala isso, né? Meu Deus é nós que falamos. Ele deve falar assim: que coisa, como eles conseguem fazer tanta coisa, como eles conseguem ficar tão endemoniados. E essa mulher teve uma ideia. E ela pegou, no dia que ela descobriu que o filho do seu esposo morreu, ela pensou: eu quero o trono. Até ali ela manipulava e ela queria reinar, porque a Jezabel deseja o trono. Jezabel deseja. Você pode estar com uma igreja cheia, agora se Jezabel está no trono, irmão, não tem problema nenhum. Pode ter igreja cheia, pode ter marcha para Jesus, estádios de futebol lotados de crente, mas o diabo não tem problema. Se Jezabel está no trono, pode encher a igreja. O problema é se estiver no trono. Se ela estiver no trono, não vai haver adoração. Não vai haver adoração conforme a vontade de Deus. Vai haver uma adoração profana. Vai haver altares que foram profanados por deuses estranhos. Então essa mulher mata toda a descendência, a linhagem real de Judá. Olha o que Satanás queria fazer. Satanás não está olhando uma geração, irmãos. Satanás não está olhando simplesmente para mim e para minha esposa, para você e para o seu cônjuge. Satanás está olhando para o cumprimento da vontade de Deus. A maneira de romper isso, de bloquear, é destruindo a sua linhagem. E como que vai destruir? Matando na raiz, cortando pela raiz. Então ela se levanta e dá uma ordem para matar toda a linhagem real de Judá. A princípio a linhagem sacerdotal no reino do norte estava controlada por Jezabel, até que se levantou um homem chamado Jeú. Agora ela pega, mas graças a Deus por essa mulher, que só olhando na Bíblia para a gente conseguir falar de novo, Jeozeba pega e ela tem uma ideia brilhante pelo Senhor, inspirada por Deus. Ela rouba a criança, o filho de Joás. Filho de Acasias. Ela rouba Joás, da idade de 1 ano. Na hora que sai a ordem para que todos sejam sacrificados, ela pega Joás, rouba esse menino e leva para onde? Leva para o templo, para a casa do Senhor, para as recâmaras, um lugar de intimidade. Sabe aonde uma geração de filhos vai ser poupada? No lugar de intimidade. Quer poupar os seus filhos? Entrem nas recâmaras. Entrem no lugar de intimidade com Deus. Não há outro lugar que os filhos vão ser poupados. Não adianta, não há estratégia humana, não há estratégia nenhuma capaz de poupar os nossos filhos em pleno século 21. Nossos filhos serão destruídos se nós não entrarmos no lugar de intimidade. Satanás vai tragá-los com toda a força, sem nenhuma piedade. Se você estiver duvidando, anote isso, irmãos. Há uma conspiração contra a linhagem real. Há uma conspiração com os descendentes dos reis. E eu quero falar, se não caiu a sua ficha ainda, Jesus é Rei dos Reis. Eu e você, irmão, nos tornamos da linhagem real. Agora Satanás, ele se levanta através desse espírito diabólico para destruir essa linhagem. Ela então sai matando todo mundo. Jeozeba então pega Joás, leva para o templo, entrega ao seu marido. Porque, irmão, homem e mulher, quando decidem fazer a vontade de Deus juntos, sai de perto. É mais fácil, irmão, do que divorciar. Escute isso. Fazer a vontade de Deus junto, topar a parada junto. O mundo fala que é mais difícil, mas não é mais difícil. As consequências nem se compara. Satanás quer que você desista. Para quê? Para que os seus filhos fiquem igual aquela presa do rebanho que ficou isolada. 70% das crianças hoje, elas não têm convívio diário com os seus pais. Satanás sabe o que está fazendo e a igreja está dormindo.
Agora preste atenção o que acontece. Eles pegam, levam a criança para as recâmaras. Ela cresce sendo dirigida por um sumo sacerdote. Ela cresce na presença. Irmão, quer crescer conforme a vontade de Deus? Deixa o sumo sacerdote te guiar. Deixa o sumo sacerdote te ensinar. Sabe quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, Ele é o sumo sacerdote, se tornou o sumo sacerdote e agora quer nos ensinar diariamente como nós vamos andar. Você pode ser criança, mas Ele está te poupando para num determinado momento te apresentar e você assumir o governo. Não adianta querer assumir o governo antes, irmãos. Você só vai assumir o governo na hora que o sumo sacerdote chamar todo mundo para o templo. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na hora que o sumo sacerdote chamar todos para o templo e congregar todos, ele vai colocar uma geração no reinado. Agora há uma característica, há um mistério aqui muito grande. Deixa eu falar para você. Tanto no reino do norte quanto no reino do sul, 2 homens foram levantados com o mesmo nome: Acasias. No reino do norte, depois que Acabe morre, um filho dele assume o governo chamado Acasias. Ele reina muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, e logo depois Jorão se levanta no seu lugar. Como ele não tinha descendência, Jorão era um outro filho de Acabe, e logo depois um homem se levanta, chamado Jeú. E esse homem chamado Jeú, a primeira coisa que ele faz é destruir os altares e a estátua de Baal. O alinhamento começa com a destruição de altares. Deus está levantando uma geração que não vai se contentar simplesmente adorar a Deus, mas ela vai destruir os altares levantados a outros deuses estranhos em nossa nação. Escute isso que eu estou falando. Nós vamos entender o propósito da adoração. Nós não podemos adorar a Deus num lugar onde há altares que foram levantados a outros deuses. Quem não consegue compreender, vai e adora em qualquer lugar. Mas espiritualmente há altares em nossa nação que precisam ser derrubados e destruídos. Eu vou mostrar para vocês por quê. Agora, simultaneamente, no reino do sul, agora, Jeú foi no reino do norte, agora no reino do sul. Quando Josafá pega essa mulher, Atália, entrega o seu filho, Jeorão, esse morre. E quem assume o trono em Judá? Acasias. Acasias, ele assume o trono e ele morre. E quem vem governar no seu lugar? Um menino de 1 ano que foi guardado nas recâmaras do rei. Qual é a primeira coisa que Joás, sendo dirigido pelo sumo sacerdote, faz? Destruir os altares de Baal, bem como destruir a mulher chamada Atália. Jeú destruiu os altares e matou, destruiu Jezabel. E agora um outro homem no reino do sul chamado Joás se levanta, levantado por Deus. Porque ele nem se levanta, um menino de 7 anos. É só Deus para usar um menino de 7 anos. Deus está querendo mostrar para nós o seguinte. Sabe o que significa Acasias? Acasias significa: eu possuo, eu continuo. Deus está falando, independente de conspirações, em qualquer lugar, em qualquer ministério, eu ainda estou falando que eu estou no comando, o governo está em minhas mãos, eu estou no controle da vida de vocês, do ministério de vocês, da terra de vocês. Acasias representa, enquanto tudo parecia dar errado, sem ninguém saber, Deus faz um Acasias nascer em Israel. Deus faz um Acasias nascer em Judá. É um divisor. Acasias representa um divisor de águas num governo ímpio e imoral. Agora, uma notícia boa para quem quer ser um divisor de águas é que você vai ter que morrer. Porque ambos, os Acasias,
foram mortos. Mas logo depois deles, um Jeú se levantou em Israel, e em Judá, um menino chamado Joás. E estes reis, Deus agora poupa, e Deus alinha de novo. Opa, a linhagem sacerdotal é minha, a linhagem real é minha, e ninguém bota a mão no que é meu. Vocês querem ver o que eu estou falando? Abra lá em Isaías. Isaías 49. Nós te adoramos, Senhor. Pode aumentar a intensidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos queimar como fogo na tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, não somente adorar, mas nós queremos destruir os altares das nossas famílias, dos nossos antecessores, altares que foram levantados pelos nossos antecessores. Nós queremos destruir. Nós somos a geração que vai guardar os filhos, vai destruir os altares, destruir a imagem de Baal, para que eles governem, em nome de Jesus. Irmãos, nossos filhos, escute isso. É profético, eu tenho certeza do que eu estou falando. Os nossos filhos, por isso tanta guerra para gerar um filho, por isso que tanta guerra para alinhar uma criança hoje, por isso que tanta guerra nós passamos, porque os nossos filhos são reis. Os nossos filhos são levantados nos últimos dias para manifestar a glória de Deus. Agora uma igreja precisa acordar. Essa cambada de líderes dormindo, roubando, matando, pais tendo prazer, mães tendo prazer, enquanto os filhos morrem, precisa ser confrontada em nome de Jesus. Nós não podemos deixar uma prostituta roubar os nossos filhos. Nós não podemos deixar uma prostituta como Isabel, como a seus filhos sendo gerados já e contaminando, entrando nos governos sorrateiramente, minando as estruturas, roubando, destruindo princípios e valores, roubar os nossos discípulos. Esses dias perguntaram para mim: pastor, como é que vocês preparam a liderança de vocês? Eu sabia como é que nós nos preparamos, irmãos. Nós não temos estratégia nenhuma. Nós só queremos destruir o que Satanás edificou nesses dias, através de uma liderança corrupta. Então nós estamos tirando pessoas de um lugar e estabelecendo elas num outro lugar, destruindo altares e levantando altares para Deus. Se você for vir em nossas escolas, se você quer aprender a dar aula, não entre. Porque você vai ver como não dar aula. Porque o negócio não é aula, são discipulados proféticos. Nós entramos numa atmosfera, irmão, só está faltando adoração. Porque se botar adoração, a coisa desbanca. Esses dias no meio de uma aula, uma irmã levantou: pastor, pode botar uma adoraçãozinha assim? Se botar adoração, irmã, acabou-se. Aí nós caímos grota abaixo. Nós passamos direto na curva. Irmão, Deus, Ele não tem pressa. Mas que os céus estão se movendo com mais intensidade. Irmão, eu quero falar para você, você que pensa que o primeiro amor é bom, que você ainda quer, irmão, eu estou falando que você pode amar muito mais a Deus hoje de quando você conheceu Ele. Você pode desejar muito mais Ele, irmão. Você é de glória em glória. O propósito de Deus não é você voltar no início, é você voltar à origem, é você subir, galgar lugares mais altos, é você voar como águia, é você não olhar para trás. Deus tem falado isso conosco. Por que nós olhamos? Por que nós começamos a reclamar? Por que nós começamos a murmurar? Porque quando nós murmuramos, sabe por que tudo conspira para isso? Porque quando você murmura, você não adora. Porque quando você reclama de alguma coisa, você não adora. Nós sabemos o que nós estamos criando, irmão, o que nós estamos gerando. Não reclame de nada, não reclame da comida, não reclama do carro velho, não reclama da casa, do aluguel, não reclama nada. Em vez de reclamar, comece a levantar sua mão para o céu. Deus, eu sei que Tu estás acima de tudo isso.
Porque se você não conseguir ver aonde Deus está, você não vai ter oportunidade de voltar para lá. Agora olha só por que Deus faz isso tudo. Isaías 49, 15 a 16. Se você pensa que as coisas estão passando despercebidas na sua vida, se você pensa que Deus não está observando, cuidando, se você pensa que Deus não está no controle mais, se você pensa que Deus não está no governo, segura esse versículo, irmão. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Agora segura mais esse, irmão, mais esse só. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Não é só o seu nome, é o lugar de conquista. Deus tem os muros gravados em suas mãos. Os muros falam de lugar não somente de defesa, de guerra, mas os muros falam de limites a serem estabelecidos por Deus. Os limites, os lugares que segundo a vontade de Deus vão ser conquistados, vão ser conquistados. Não tem como não ser. Por quê? Porque os muros, quando ele olha para a sua mão, ele vê Fernando. As nações vão ser conquistadas. E vai ser conquistado. Não vai ser encurtado. Não vai ser diminuído nenhum território da nossa herança. Filhos não vão ser roubados, irmãos, se nós entendermos a palavra de Deus. Os muros estão gravados em suas mãos. E quando você entende isso, irmão, você vai se levantar no meio da noite, como Neemias fez, sem ninguém ver, porque não podia o sacerdote saber, porque havia muita incredulidade. Não podia um magistrado saber, não podia ninguém. Neemias saiu à noite com a sua patotinha, com aqueles que oravam junto, adoravam junto. Ele saiu na madrugada, sem ninguém ver. E ele saiu e começou a andar nas ruínas. Ele começou a ver e sentir. E à medida que ele olhava as ruínas, Deus imprimia no seu espírito a sua vontade. Você quer ser um cara inflamado, em chamas pela vontade de Deus? Ande no meio das ruínas. Você tem que entrar para o seu quarto e clamar a Deus: Deus, me mostra as ruínas. Deixa eu ver o que está acontecendo na minha geração. Deixa eu ver o que está acontecendo na minha nação. Eu quero contemplar, porque eu quero reparar os muros. Eu quero reparar as brechas. Foi a outra coisa que Joás fez. Joás chegou e chamou e juntou dinheiro e levantou e chamou os sacerdotes: por favor, reparem todas as brechas da casa do Senhor. Nós precisamos reparar, tem muita brecha, irmão. Tem muita brecha, nós precisamos sentir as dores. Nós precisamos sentir as dores. Nós precisamos voltar a chorar. Esses dias eu fui visitar minha família, a família dos meus pais. Eu cheguei lá e comecei a ver as ruínas que estão, a conversa deles, o pecado tão normal. Eu corri para minha casa, entrei no meu quarto e comecei a chorar: Deus, eu não aceito. Eu quero reparar as brechas dos meus antecedentes. Eu quero reparar as brechas, porque eu sei que altares foram levantados, altares de prostituição. Deus vai virar a mesa, irmão, no momento certo. Deus só está aguardando os meninos. No momento certo, Deus vai chegar e virar a mesa. Agora, olhe só, para aquele casal que nós lemos, o que significa o nome deles? Aleluia. O sacerdote Joiaba, que guardou aquele menino, o seu nome significa Javé sabe. E o nome da sua esposa, Joseba, significa Javé jurou. Se Javé deu a sua palavra, nós precisamos entender uma coisa: quando Deus jura,
aquilo se cumpre. Como que a igreja está duvidando, esquecendo das coisas que Deus falou? Como, irmão, nós devíamos rasgar as nossas vestes e nos arrepender, porque a igreja esqueceu que Deus jurou e Deus sabe de todas as coisas. Toda vez que nós reclamamos, nós estamos... Eu não vou falar que nós estamos diante de um Deus estranho, diante de um altar profano. Eu não quero colocar esse peso sobre você, mas, irmão, toda vez que nós reclamamos, nós não estamos adorando a Deus, porque nós estamos falando: Deus, tu não sabe e tu não jurou nada ao nosso respeito. Quando você entende que Javé sabe e Javé jurou, você vai ter prazer de adorá-lo. Você vai ter paciência em meio à tribulação, porque a palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. A Bíblia também diz que a paciência, está na paciência a conservação da nossa alma. Nós vamos esperar o momento certo de Deus pegar e virar essa mesa. O que nós vamos fazer agora, pastor? Nós vamos adorá-lo. Agora é momento de destruir altares. Agora é momento de adorar ao nome do Senhor. É momento de nós voltarmos e nos rendermos a Ele. O alinhamento com o propósito de Deus sempre começa com uma restauração na adoração, estabelecendo a presença de Deus novamente, e depois cuidando do território, reparando as brechas. Adoração. Repita comigo: adoração. Repita comigo assim: Deus sabe. Deus jurou. Aleluia. Isso é, como nós falamos, é um tapa na cara dos incrédulos, irmãos. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando para nós nesses dias? Quantos não querem mais viver uma vida medíocre? Não, irmão, você tem que levantar a mão desesperado. É alto a mão. Tem gente que levanta assim: Deus, se der eu vivo, se não der eu não vivo. Não, irmão, Deus quer que você tenha convicção. Eu não quero viver uma vida na periferia da vontade de Deus. Eu quero entrar no templo do Senhor. Eu quero ser guardado nas recâmaras. Não entra na recâmara, irmão, aquele que não quer. Deus não vai te empurrar para esse lugar. Deus não vai te empurrar para esse lugar. Deus vai esperar que você se levante e você decida: eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero entrar nesse lugar santo. Como Jonas lá no fundo das profundezas, coberto pelas águas, quando desfaleceu a sua alma, Jonas lembrou de uma coisa: eu quero entrar no templo da tua santidade, Senhor, de novo. Agora eu quero falar para você qual é a profundidade que essa igreja dos nossos dias vai ter que chegar para acordar. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Então se levante em nome de Jesus. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Deus, nós queremos te adorar. Nós queremos pedir perdão a Ti por toda vez que nós queremos questionar alguma coisa, brigar, murmurar, reclamar. Nós queremos, Senhor, derrubar os altares, Senhor, altares que foram profanados, e nós queremos, ó Deus, limpar, levantar, erigir o altar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus. Sabe qual é o meu temor, irmão? É porque Joás, depois de tudo que ele experimentou, quando ele não foi mais guiado pelo sumo sacerdote, ele se perdeu. Mas aquele sumo sacerdote era apenas uma figura do nosso sumo sacerdote, que ele não nos deixa. Nós não seremos deixados. O nosso sumo sacerdote, ele está até o final. Eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sós. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, de eternidade a eternidade. Vocês entrarão por mim e através de mim. Vocês clamarão: Abba, Pai.
Pai, através do meu espírito. Assim diz o Senhor. Nós queremos clamar a Ti, nós queremos clamar a Ti, nós queremos render adoração, Deus, como Tu sonhaste, como é a Tua vontade, aquela adoração que gera prazer ao Teu coração, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, nos leva a outro lugar de adoração, eleva o nível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Eleva o nível, Senhor, eleva o nível, a nossa bênção és Tu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando você estiver adorando agora, você lembre que Ele sabe de todas as coisas, que Ele jurou. Que Ele jurou. Lembra do nome de Acasias? Deus possui. Deus continuará no governo. Deus está no governo. Aleluias. Para Ele são todas. Recebe, Pai, a Tua adoração. Nós mergulhamos nos Seus braços através do Teu Filho Jesus. Nós mergulhamos, nós entregamos aos Teus braços através do Teu Filho Jesus. Nós fluímos através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós voamos nas asas do Espírito. Aumenta o fogo, Senhor, nos nossos lares. Aumenta o fogo nos nossos templos. Em nome de Jesus. Recado para você, irmão, para você que está nos assistindo. Irmão, o mundo todo precisa saber disso que eu vou falar agora. Se você pensa que Jezabel destruiu toda a descendência, a linhagem real, eu quero falar que Deus tem guardado uma geração que vai assumir o governo. Em nome de Jesus, uma geração que vai entender o que é manifestar a glória de Deus. Deus vai levantar, está levantando uma geração. Há uma geração de guardados pelo Senhor. Há uma geração de homens que estão gemendo em angústias para não se contaminar com prostituição cultural, para não se contaminar com imoralidade.
contaminar com essa religiosidade pobre, fraca. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão?